Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Perguntas e Respostas. Então vocês me deixam as perguntas lá no Facebook, no YouTube, no Instagram, pessoal. Você que é do meu Facebook e você que é do meu YouTube, eu quero que vocês me sigam lá no Instagram também. Meu Instagram é o dr.iano. Então qualquer perfil que não for aquele dr.iano é perfil falso. Então é só aquele que tem o selo de verificação. Tá? Então o pessoal está me avisando bastante: ô doutor, perfil falso entrou em contato comigo, mas eu vi que não era do senhor, então eu bloqueei. Não só bloquear, você denuncia o perfil lá no Instagram, você vai me ajudar bastante. Então o único perfil verdadeiro é o dr.iano. Mas vamos lá então, iniciar mais um vídeo da nossa série Perguntas e Respostas? Vamos lá então, bora, roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, dando continuidade à nossa série Perguntas e Respostas, você deixa a sua pergunta aí no Facebook, você deixa a sua pergunta aí no Instagram e você deixa a sua pergunta no YouTube e eu respondo aqui para vocês. Vamos lá para a primeira pergunta? Maria Angélica perguntando: doutor, fala sobre o colesterol e os triglicérides. O meu é muito alto. Obrigado. Maria Angélica, a primeira coisa a gente tem que saber o que está elevado do seu colesterol. É o LDL, que é o colesterol ruim, ou é o HDL, que é o colesterol bom? Se você tiver com o teu HDL alto, que é o colesterol bom, é excelente. Quanto mais alto é o HDL, mais protegido está o teu coração. A gente vê aquelas vozinhas centenárias com HDL de 110, de 109. Isso é ótimo. Até uma das causas delas viverem bastante tempo é esse fato de ter o HDL alto. Já se você tem o LDL colesterol elevado, o que você vai ter que fazer? É reduzir as gorduras saturadas, gorduras de origem animal. Então evitar a pele do frango, a gordurinha da carne vermelha, a gordurinha de porco, tá? E tentar fazer exercício físico, que eu sempre falo nos vídeos, uma maneira eficaz de reduzir o colesterol é fazer bastante exercício e comer óleos de boa qualidade, que são as oleaginosas, o azeite extra virgem, o abacate, por exemplo, né, as castanhas, as nozes. Isso vai ajudar a elevar o teu HDL e a baixar o seu LDL, tá? Mas o exercício físico, tá? Adianta melhorar a sua alimentação? Adianta, mas o exercício físico vai ser fundamental. Você perguntou também dos triglicérides. Triglicérides também é uma gordura de extrema importância. Então, voltando ali só no colesterol, o colesterol ele é de extrema importância para a produção ali dos nossos hormônios, para a formação ali das nossas células, tá? É que o excesso do LDL colesterol é que faz mal, que acelera o processo da aterosclerose. Com relação aos triglicérides, também é uma gordura importante, que é uma gordura que fornece energia para o nosso corpo, principalmente na falta ali da glicose. Mas o excesso de triglicérides, principalmente associado ao HDL baixo, ele acelera o processo da aterosclerose. Então, ele acelera o entupimento das artérias do coração, das artérias que irrigam o cérebro. Então, facilita o infarto, facilita o derrame, por exemplo. O triglicérides, diferente do colesterol, ele é proveniente da má alimentação, da alimentação excessiva de carboidrato. Então, é o teu arroz, é o teu pão, é o teu macarrão, é a tua batata, é o teu refrigerante, é a cervejinha. Isso que vai aumentar os triglicérides. E diferente do colesterol, que abaixa assim razoavelmente com exercício físico, o triglicérides ele pode abaixar drasticamente. Eu já vi triglicérides ali de 520, por exemplo, abaixar para abaixo de 150, só do fato do paciente melhorar a alimentação e fazer exercício físico. Mais uma vez, o colesterol também abaixa, tá, pessoal? Então não vai achar, não, o colesterol então não abaixa com exercício físico, não vou fazer, não. O exercício físico, ele abaixa o LDL colesterol e abaixa os triglicérides. Mas com relação aos triglicérides, ele ainda é mais eficaz, né, para poder abaixar em questão de porcentagem, né? Eu já vi triglicérides abaixando em 70%, 80% só com exercício físico. Tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Leci Andrade. Meu coração só dói quando eu fico emocionada e acelera. É normal?
Em momentos de emoção, em momentos de estresse, de ansiedade, né? A pessoa pode sentir de tudo. A pessoa sente dor no peito, batedeira, falta de ar, sensação de desmaio, sudorese, sensação de que vai morrer. Tudo isso acontece mesmo numa crise do pânico, por exemplo, numa síndrome do pânico, por exemplo, né? Mas se isso está te incomodando, mais uma vez, toda dor no peito, toda batedeira, mesmo em pessoas ansiosas, mesmo em pessoas que têm síndrome do pânico, ela tem que ser investigada. Essa questão psicológica a gente sempre trata como diagnóstico de exclusão. Então, se você chegar lá no meu consultório com dor no peito, eu vou investigar independente se você é ansiosa ou não. A gente vai descartar com certeza de que essa dor, de que essa batedeira, ela não está relacionada ao coração, tá? Então, através da anamnese, do exame físico e de exames complementares, a gente consegue afastar e com certeza que essa dor no peito e essa batedeira não é de origem cardíaca. Mas realmente, em momentos que você fica emocionada, você pode ter dor no peito e batedeira. E nem sempre isso é alguma arritmia ou nem sempre isso é porque você tem artéria entupida do coração. Pode ser pela própria emoção. Mas vamos deixar isso como diagnóstico de exclusão, tá? Francilene Gomes de Souza. Tenho arritmia sinusal. Agora ando sentindo dor. E então, isso pode ser grave? Provavelmente deve ser dor no peito, né? Com relação à arritmia sinusal, essa é uma arritmia totalmente benigna. A gente considera a arritmia sinusal a arritmia mais benigna de todas. Tá? A gente tem um ritmo irregular ali do coração, mas a corrente elétrica nasce no nó sinusal, desce ali, enfim, pela via normal de condução. Então a arritmia sinusal é uma arritmia totalmente benigna. Já com relação à dor no peito, é o que eu falei na pergunta anterior. Se você está tendo dor no peito, isso não é por conta da arritmia sinusal. Mas se você está tendo dor no peito, você deve investigar. Então procure um bom cardiologista, né, para ele fazer uma bela de uma consulta e descartar com certeza que essa dor realmente não é uma dor cardíaca, tá? Toda dor é grave? Não, nem sempre. Ou melhor, 5% das dores ali estão relacionadas ao coração, né? E vocês já estão carecas de saber que eu já falei em outros vídeos. Mas, na dúvida, é melhor investigar. Porque se você fizer parte desses 5%, muitas vezes a sua dor no peito ela pode ser fatal, tá bom? E o Zenir Rodrigues. Doutor, já coloquei 2 válvulas, então ela bivalvar aqui, ou colocou a válvula na mesma, é que ela não falou se foi na mitral, se foi na válvula aórtica, enfim. Deve ter trocado 2 vezes a mesma válvula, provavelmente. E tem o stent. Sinto cansaço e dor queimando no peito. É normal? Né? Aqui, ó, mais uma vez, né? Por que eu coloquei isso 3 vezes aqui? Porque todo vídeo alguém me pergunta, doutor, tenho dor no peito, é normal? Nunca é normal ter dor no peito, tá, pessoal? Nunca é normal. Tá? Normal aqui, ó, tô aqui parado, tô sentindo dor no peito? Não, não é normal você sentir dor no peito. Então, se você sente dor no peito, essa dor tá te incomodando, você vai procurar o cardiologista, tá? Mesma coisa da pergunta anterior. Araceli José Emerick. Tenho marca-passo. Corro risco de infarto? Araceli, o marca-passo, ele protege contra pacientes que têm frequências baixas do coração. Então a gente programa um marca-passo para o teu coração bater ali a 60 batimentos por minuto. A hora que teu coração ele não conseguir bater a 60 batimentos por minuto, o marca-passo ele vai começar a funcionar. Então, teu coração ele vai bater no mínimo a 60 batimentos por minuto ou da maneira que a gente programar. Com relação a evitar ter infarto ou não, isso independe do marca-passo. Isso depende daqueles fatores de risco que eu falei. Então depende, sua pressão está bem controlada? Você tem o diabetes mal controlado? Ou você não é diabética, por exemplo? Teu colesterol e teu triglicérides estão bons? Você é uma pessoa muito ansiosa, muito estressada ou está depressiva? Você não faz exercício físico? Você está obesa? Então é isso que vai depender. Esses são os fatores de risco que podem levar ao infarto. E não o fato de você ter o marca-passo ou não. Tá? O marca-passo ele vai te proteger, porque por algum motivo a tua condução elétrica cardíaca ela ficou fraca e o marca-passo ele veio para substituir isso. Então o fato de você ter marca-passo não evita, mas também muito menos contribui para que você tenha um infarto. Tá? Tá bom, pessoal? Então o recado de hoje é esse.
Mais uma vez ressalto que a Clínica Iano, eu, Dr. Roberto Iano, e a doutora Patrícia Neves Iano, que é ginecologista e obstetra, a gente está fazendo atendimento via telemedicina para todo o Brasil. Então, todo dia estou atendendo gente do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, todos os locais aí do Brasil a gente está fazendo atendimento. Para fazer o atendimento online é muito fácil, né? Você precisa ter um celular com câmera e internet. Você vai falar cara a cara aqui comigo. Você vai agendar, né, na nossa clínica, você pode ligar para a nossa clínica, pode agendar por WhatsApp, pode fazer o cadastro direto pelo site do Dr. Alia, do jeito que você preferir, tá? Estou sempre à disposição para poder ajudar todos vocês. Tá ok? Então, pessoal, o recado de hoje é esse. Um grande abraço. Me sigam lá no Instagram, dr.iano. dr.iano. Todos os outros perfis são falsos. E aí, se você vir um perfil desse, você denuncie. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.